Pesquisadores, muitas doenças abalaram a humanidade ao longo da história. Hoje, a equipe do canal Fala Cientista trouxe algumas doenças que foram controladas, erradicadas ou eliminadas através das campanhas de vacinação ao redor do planeta. Se ficaram curiosos, não saiam do vídeo. Vamos contar logo depois da vinheta. Em primeiro lugar, é necessário entender o processo de vacinação. A vacina é classificada como uma medida preventiva. Resumidamente, a vacinação consiste na inoculação do agente causador da doença em um organismo. Com isso, o sistema imunológico do indivíduo fica preparado para se defender quando o corpo tiver contato com esse micro-organismo novamente. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, temos um vídeo sobre a história da vacina que vamos deixar no card aqui em cima. Bem, agora vamos entender alguns conceitos. Segundo o módulo de princípios de epidemiologia para o controle de enfermidades da Organização Mundial da Saúde, uma doença controlada significa que alcançou uma redução da incidência, novos casos da doença, a níveis nos quais ela deixa de ser um problema de saúde pública. Uma doença eliminada significa que não há casos da doença, embora persistam as causas que podem fazer com que surjam novamente. Já uma doença erradicada significa atingir uma situação na qual não somente foram eliminados os casos, mas também as causas da doença, em especial o agente. É importante destacar que a erradicação de uma doença adquire seu real significado quando alcançada numa escala mundial. Até o momento, essa situação de erradicação mundial só foi obtida com a varíola. Então, a varíola era uma doença infecciosa grave e sua transmissão ocorria de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. O vírus da varíola se estabelecia na garganta e nas fossas nasais e causava febre alta, mal-estar, dor de cabeça, dor nas costas e abatimento. Na forma mais violenta, a febre baixava e começavam a aparecer erupções avermelhadas que se manifestavam na garganta, boca, rosto e depois se espalhavam pelo corpo. Não existia tratamento efetivo contra a varíola. O máximo que se podia fazer era tentar amenizar a coceira e as dores causadas pela doença e esperar que o organismo reagisse e vencesse o vírus. A sobrevivência do doente dependia da forma de varíola que ele adquiria, a maior ou a menor, sendo a maior a mais letal. Apesar desse cenário assustador que assombrou a humanidade durante muitos anos, em 8 de maio de 1980 a varíola foi declarada erradicada na 33ª Assembleia Mundial da Saúde, através da frase declarada: "O mundo e todos seus povos estão livres da varíola". A frase é um marco da maior conquista de saúde pública da história. Para alcançar essa vitória foi necessário um esforço global de 10 anos, liderado pela OMS, que envolveu milhares de profissionais de saúde em todo o mundo para administrar 500 milhões de vacinas. É importante ressaltar que, graças à aderência da vacinação em todo o mundo, foi possível erradicar a doença. Após a experiência da vacinação que eliminou a varíola no Brasil em 1971, percebeu-se a necessidade de implementar uma estratégia que permitisse a erradicação ou controle de doenças por meio de vacinas. A partir do reconhecimento dessa necessidade e com o objetivo de estimular e expandir a utilização de imunizantes em todo o território brasileiro de forma contínua, surgiu em 1973 o Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Posteriormente, a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, possibilitou ao programa expandir sua atuação, fazendo com que as vacinas chegassem de forma eficiente a todas as pessoas, inclusive nos locais de difícil acesso. Viva o SUS! Com esses fatos, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que, enquanto o mundo confronta a pandemia de Covid-19, a vitória da humanidade sobre a varíola é um lembrete do que é possível quando as nações se reúnem para combater uma ameaça comum à saúde. Outras doenças como poliomielite, sarampo, difteria e rubéola já chegaram a zerar casos no Brasil pela vacinação, mas atualmente seguem em estado de alerta devido a uma baixa cobertura vacinal da população. A poliomielite, também chamada de pólio ou de paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes. Nos casos graves em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. A doença ainda permanece endêmica em 3 países: Afeganistão, Nigéria e Paquistão.
Não há nenhum caso confirmado nas Américas e no Brasil não há circulação de poliovírus selvagem da poliomielite desde 1990. No entanto, a doença é considerada eliminada por não possuir casos na maioria dos países, mas tem o potencial de ser reintroduzida na sociedade em algum momento com uma queda da cobertura vacinal no país. O sarampo é uma doença viral, transmissível, extremamente contagiosa e muito comum na infância. Os sintomas iniciais apresentados pela doença são febre acompanhada de tosse persistente, irritação ocular e corrimento do nariz. Em seguida aparecem manchas avermelhadas no rosto que progridem em direção aos pés. Além disso, pode causar infecção nos ouvidos, pneumonia, lesão cerebral e morte. A transmissão ocorre diretamente de pessoa a pessoa, geralmente por tosse, espirros, fala ou respiração. Por isso a facilidade de contágio da doença. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo pela OMS. Porém, em 2019 foi reintroduzido devido à falta de vacinação da população, que vem aumentando devido à disseminação de mentiras sobre a vacina. Pesquisadores, vamos fazer a nossa parte para mudar essa realidade. Vacinem-se. Vale lembrar que quando você se vacina, você está protegendo a si mesmo, a sua família e toda a população ao seu redor. Também deixe o like no vídeo para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas e assim combatermos o negacionismo com ciência. Seguindo com o conteúdo, a difteria e a rubéola são doenças que já chegaram a não terem nenhum caso notificado no Brasil graças à vacinação, mas atualmente, junto com o tétano, são consideradas doenças controladas, ou seja, com baixo número de novos casos. A difteria, Krupp, é uma doença transmissível causada pela bactéria Corynebacterium diphtheriae. Ocorre pelo contato direto com a pessoa infectada ou portadora, através de gotículas de secreção respiratória eliminadas por espirro, tosse ou gotículas de saliva. A difteria é uma doença grave que pode levar à morte. Nos anos de 2017, 2018 e 2019, a cobertura da vacina pentavalente foi de 83,81%, 88,51% e 70% respectivamente. Segundo a atualização epidemiológica pela Organização Pan-Americana da Saúde, foram confirmados laboratoriamente 6 casos no Brasil de 2019 até o primeiro semestre de 2021. Outra doença é o tétano, é uma infecção aguda e grave, causada pela toxina do bacilo tetânico, que entra no organismo através de ferimentos ou lesões de pele e não é transmitido de um indivíduo para o outro. O tétano decorrente de acidentes se manifesta por aumento da tensão muscular geral. Quando os músculos do pescoço são atingidos, há dificuldade de deglutição. No caso de contratura muscular generalizada e rigidez muscular progressiva, são atingidos os músculos reto-abdominais e os do diafragma, o que leva à insuficiência respiratória, que pode evoluir para a morte. Mesmo com todo o acesso a cuidados hospitalares, 50% das pessoas com tétano evoluem para a morte em poucos dias. No período de 2007 a 2016, foram notificados no Brasil 2.939 casos confirmados, com média de 294 casos ao ano. De acordo com o Ministério da Saúde, a meta da cobertura vacinal para o tétano deve chegar a, no mínimo, 95% da população. A rubéola é uma doença grave transmissível causada por um vírus, que traz consequências sérias para qualquer infectado, mas especialmente para as gestantes. A chamada síndrome da rubéola congênita provoca inúmeras complicações para o feto, como surdez, problemas de visão e até aborto. A rubéola e a síndrome da rubéola congênita estão oficialmente eliminadas no Brasil e nos demais países das Américas desde 2015, mas essa eliminação não significa o fim dos esforços contra a doença. Uma vez que ainda ocorre em muitas partes do mundo, é preciso manter as ações para que o agravo não volte às Américas. Esses estados de alerta ocorrem devido a um retrocesso na saúde. O principal motivo é o movimento conhecido como antivacinas, que apontam as vacinas como causadoras de doenças e transtornos. Inacreditável, não acha? Bem, vamos ter uma evidência da importância da vacinação na prática. Vamos deixar aqui na tela um quadro com algumas doenças que já foram eliminadas ou controladas com as campanhas de vacinação no Brasil. Tire um print da tela e selecione 5 pessoas com mais de 50 anos para enviar a foto. Se você tiver mais de 50, conte-nos a sua experiência. Então, pergunte se essas pessoas já tiveram algumas dessas doenças ou se conhece alguém que já sofreu com alguma delas. Depois, coloquem aqui nos comentários. Pesquisadores, a erradicação da varíola deixou um legado de esperança para a Covid-19 e para tantas outras doenças. Com esses fatos apresentados no vídeo,
fica evidente a importância de se manter o calendário vacinal atualizado em todas as fases da vida, desde o nascimento até a terceira idade. Vem expandir a mente com a gente!